Jabson. Tudo bem, Jabson? Olá, professor. Satisfação, viu? Bom. João Carlos Joia. Góes. Tá entrando o pessoal aí, gente. Daqui a pouco a gente já começa. Me diz aí, Aline, como é que tá o pessoal? Tá todo mundo entrando? Acabei de mandar na comunidade e mandei um e-mail para o pessoal do sistema de ensino, tá? Falando que a gente já está ao vivo. Agora a gente espera uns 5 minutinhos e qualquer coisa a gente já começa o papo, tá? Uhum. E Jabson e João Carlos, vocês são do sistema de ensino ou são da comunidade? Vocês vieram da onde? Eu estou na comunidade. Sou ex-aluno do professor Soares, lá da IMB. Ah, legal. Você teve aula com ele em que ano? 18, né, professor? Sei lá, rapaz. Ele só lembra dos nomes, ele não lembra do ano. 18. Não, o Jabson é conhecido e tal, né? Ela vai lembrar de mim pelas pistas, professor. Pela pista lá. Ele foi o cara que fez as pistas. Eu lembro sim, agora eu olhei para a foto aqui, eu lembrei. Boa noite, Boa João noite. Carlos, tudo bom? Boa noite, Aline. Tudo bem? Bem. Bom. Sistema de ensino. Sistema de ensino? Legal. Lembrei agora do Jabson, gente, sorry, lembrei dele. Só falar pista que eu já lembrei. Eita, conhecido Essa pela pista pista. foi muito né? usada. Essa pista fica lá no nosso armário, viu? Ah, é? A gente Que legal. guardou, foi tudo bem feito que a gente guardou. É. É uma maquete essa pista? Na verdade, a gente fez um evento de lançamento do sistema de ensino, né? Que a Espaço Aéreo até ano passado ela era só uma editora. E Ó, aí, quem tá aí? fazer um game. E aí a gente criou um tapete que é uma pista, que as pessoas entravam por esse tapete. E o Jabson foi uma das pessoas que ajudou a gente a fazer. É interessante. Bem legal. Boa noite, pessoal, tudo bom? Ó, o professor Wesley aí também. Ô, boa noite, tudo bom? É. Boa noite. Tudo Esse bem? é o cara noturno, ele só voa noturno. Só faz voo noturno, esse cara. O professor Wesley é do Rio de Janeiro, né? Parceiro nosso aí também. Tem ajudado, colaborado bastante. Pessoal, podem ir começando, tá? Tá bem. Bom, vamos lá então. Bom, boa noite a todos. É realmente um prazer, né, estar com vocês aqui para falar de um assunto, aliás, porque o dia inteiro hoje falando de aviação, nós estávamos na ESPN, desde as 10 horas da manhã, fazendo gravação num estúdio chiquésimo e tal, muito legal. E vem novidades por aí, porque a qualidade das nossas aulas, para quem está no sistema de ensino, olha, eu estou dando um spoiler aqui, não sei se devia ter falado isso, mas agora já foi. Vai ter muita novidade legal aí, né? A gente tem, graças a Deus, tem desenvolvido um excelente conteúdo, mas isso vai ser apresentado de uma forma diferente, vai ser muito legal, com muita qualidade, né? Mas hoje a gente está aqui para uma live de... aqui está o professor Pessini, autor do livro de Teoria de Voo, né, juntamente com o Faro, e tem nosso convidado especial aqui, que é o Liebert, né? Liebert, né? Isso. Liebert. Eu já chamei ele de Herbert. É difícil. Liebert, que é instrutor, né? E também vai falar de um assunto assim muito interessante, especialmente para quem está fazendo instrução, né? Uma das coisas que é preocupante assim para quem está iniciando a instrução de voo ou que pensa em voar é que e se o motor parar, né? E se o motor parar, o que a gente faz? E, lógico, se você está voando, o motor para, não há dúvida, por mais experiência e preparado que esteja o piloto, vai aumentar o batimento cardíaco, né? Não tem jeito, né? O meu filho, recentemente, teve um problema bem sério, de uma emergência bem séria no monomotor, e realmente, quer dizer, ele fez tudo certo e tal, deu tudo certo, conseguiu pousar inteiro, né? Não aos pedaços, mas ele teve praticamente
estourou o motor, começou a vazar óleo, mas conseguiu trazer o avião até Marte, assim, né, numa situação bem crítica. Podia ter pegado fogo, podia ter caído, né, porque não tinha como, porque ele perdeu completamente a visão na frente. Pousou visual na pista contrária de Marte, num horário de pico. Só para vocês terem uma ideia. A controladora foi muito ágil também, era uma colega, aliás, tinha sido uma das minhas pupilas no controle de tráfego aéreo. Graças a Deus, tudo que eu ensinei para ela deu certo. O Alisson também seguiu os padrões e tal, e tudo deu certo. Enfim, numa emergência, conta muito o quê? Conta estar preparado. Conta você ter uma boa instrução e estar preparado, mas, sem dúvida, aumenta os batimentos cardíacos. Então, acho que é muito apropriado esse assunto, né, que nós vamos falar aqui. O professor Pessini, ele é autor do nosso livro, né, de teoria de voo. Quem é do sistema de ensino sabe disso. Aliás, quem não é do sistema de ensino, né, o sistema de ensino da Espaço Aéreo foi criado e pensado, né, especialmente, né, para dar suporte para professores, né, para aula presencial, mas também tem funcionado muito bem com aula como se fosse EAD, né? E nós temos uma proposta destacada, eu diria, na didática, que é justamente trazer uma aula dinâmica, prática, trazer a instrução teórica de forma prática, né? Então, essa é a ideia. E aí a gente traz muitos recursos, né? Vários recursos didáticos, aula invertida, filme, cases, enfim, que facilita o aprendizado. E como isso é importante na atividade da aviação, né? A aviação é uma atividade em que o teu conhecimento vai fazer uma enorme diferença, não só numa situação de emergência, mas na própria operação, né? Sem dúvida, com tônica na segurança de voo, né? Então, nós precisamos desenvolver isso. E todo conhecimento sempre é muito bem-vindo, né? E eu acho que nós vamos ter uma experiência bastante interessante com o Liebert, falei certo, né? Agora sim. Liebert, e não Herbert, mas o Liebert vai trazer uma libertação aí em termos dessa questão de parada do motor. Se para o motor, o que eu faço? Desço, tento consertar, ou simplesmente pula de paraquedas, desiste, né? Nossa, mãe. Mas o Pessini, ele é um dos autores do livro de teoria de voo, né? E para quem conhece, ficou muito bacana, né? Um livro com uma qualidade muito boa. E o Pessini também é piloto, né? E engenheiro, enfim. Eu queria, Pessini, que você, por favor, me apresentasse o Liebert, que você tem mais afinidade com ele. Claro. Boa noite a todos. Novamente, obrigado, Soares. Obrigado também ao Liebert, Aline, pela live de hoje aí. O Liebert, ele que é o nosso convidado de hoje, que a proposta hoje vai ser um pouco diferente, né? Que tem um convidado. Ele é instrutor lá do Aeroclube do Espírito Santo, que é o ACES, e ele também é examinador credenciado pela ANAC, né? Então, ele tem todo o conhecimento necessário para passar para a gente, principalmente nessa fase que nós vamos falar, que é a fase dessas emergências, no caso, de perda de motor durante o voo. E tem um detalhe também, que tem uma vivência aí que vou pedir para ele compartilhar para a gente, e como foi, qual foi o problema naquele momento, como ele se sentiu, assim como todos poderiam se sentir. Então, esse é uma emergência real, né? Uma emergência real, exatamente, que foi emitido o relatório e tudo mais. E ele também, curiosidade, Soares, ele também foi meu instrutor de IFR na época, quando eu estava terminando, exatamente. Legal. Então, estamos presentes aí com o meu instrutor também, de IFR, exatamente.
Então, a proposta, o Soares, é falar muito do conhecimento da pessoa que vai estar realizando o voo, independente se está ou não em pânico. Uhum. Porque os estudos que demonstram, e são assim, não são só superficiais, são fatos. Se a pessoa ela aprende algo hoje e ela não refaz esse conhecimento, ela não reforça esse conhecimento, revisa, não aplica, pensa pelo conhecimento. A gente tem uma aula, lemos um livro do professor Soares, uma página. Se a gente não rever essa página amanhã, ou depois de amanhã, tem que revisar, a gente vai estar reforçando aquele conhecimento. Se a gente não fizer isso, ele vai se desfazer. Que acontece e é natural do corpo humano, do nosso pensamento. Isso também, isso na parte cognitiva, mas também faz parte das nossas ações, do nosso motor, né? Dos nossos músculos. Então, se a gente tem um conhecimento que é passado para a gente durante a parte de instrução, de uma falha, ou durante um procedimento de toque arremetida, ou perda de motor, as fases que a gente aprende durante o curso, se a gente não repassa isso pela nossa cabeça, ou a gente não refaz esse procedimento de forma constante, sempre vai ter uma degradação técnica. Então, a pessoa que tem sempre contato com esse problema, ou com esse estudo, e ela reforça esse estudo, ela vai estar mais apta para realizar esse procedimento. Não apenas para a capacidade cognitiva dela, mas também do motor, que tem aquele memória motora. E não somente isso, também vamos ter aquela preparação mental, que é tão importante, como o Soares disse, que a pessoa ela está voando de forma, vocês são pilotos, vocês estão realizando o voo, e do nada apaga o motor. Imagina só, como vocês estariam no pensamento de vocês, o psicológico de vocês. Será que, se acontecesse isso, vocês estariam de fato preparados? Porque eu imagino, Eduardo, eu imagino que eu estaria apto. Mas no momento, no ato ali, com vidas a bordo, e a sua vida também, como é que iria ser? Então, a gente tem que parar e pensar e sempre reforçar esse conhecimento que nós passamos, né? Nós tivemos durante a nossa instrução ou durante o voo, sempre repassar aquele checklist de emergência e sempre para manter aquele conhecimento que nos foi passado anteriormente. E aí, tem um detalhe. Se esse tipo de pane acontecer, nas fases que o próprio CENIPA fala que são os problemas da aviação, né, que acontecem sempre ali por causa da demanda do piloto, que são decolagem e pouso. E se a gente perder o motor durante, principalmente a decolagem? E, né, acabamos de decolar, saiu do chão, não tem mais volta, perdeu o motor. Tudo bem, podemos ser monomotor ou multimotor. E se for monomotor, perdeu o motor, como é que vai ser? Como é que vai agir? E aí nós temos o nosso querido Liebert, né, que ele teve esse sentimento na prática e ele estava como instrutor. E eu gostaria que, se fosse possível, Liebert, você falar o que você sentiu naquele momento, aqueles tantas vezes que você teve de repassar isso para o aluno e você está presente para isso. Então eu gostaria que você falasse um pouco desse sentimento, do que você achou e qual foi a primeira ação que você teve ali, que foi, com certeza, sanar aquela pane. Então, se você quiser, você pode falar. Aliás, Liebert, só um minuto, só antes de você iniciar, eu queria marcar aqui a presença do Gamito. O Gamito, tanto tempo, Gamito, tudo bom, Gamito? O Gamito é um comandante bastante experiente também, uma larga experiência na aviação comercial, e há muito tempo não vi o Gamito, vi ele aí agora. Quanto tempo faz, Gamito? Como é que você faz? Quantos anos lá de aeroclube e tal? Isso no século passado, né? Lá no século passado. Mas seja bem-vindo, Gamito, e, por favor, ajude a gente aqui também, se puder falar
de experiência também. Muito interessante. Mas vai lá, Liebert. Eu digo o seguinte, cara, que é lógico, ninguém quer ter uma experiência ruim e necessariamente não quer ter uma emergência, né? Bom seria se a gente passasse a vida toda e nunca tivesse problema e tal, não sei o quê. Mas faz parte, né? Inclusive, eu digo que a emergência faz parte, inclusive, do aprendizado. É certeza que um piloto que tenha tido uma emergência, ou mesmo um incidente, até acidente, nós já tivemos casos, aí o cara sofreu um acidente e tal, né? Você nunca mais será o mesmo. Certamente é uma experiência muito forte. Eu falo forte em todos os sentidos. Psicologicamente falando, mas profissionalmente falando, né? Como você reagiu, o que aconteceu, qual foi os inputs, e certamente nós vamos, com certeza, ser uma pessoa diferente, né? Em termos de procedimentos, porque uma coisa é você estudar, você dar inputs, estar preparado, outra coisa é vivenciar aquele fato ali, certamente é algo extremamente importante. E que bom que a gente possa, melhor, né, que a gente esteja preparado para isso, para poder sair de uma situação dessa. Porque pode acontecer com qualquer um, faz parte. Né? Falou, Liebert, manda bala então. Fala aí. Primeiramente, boa noite a todos. Né? Então, vou iniciar falando sobre o incidente, né? Foi classificado como incidente aeronáutico. Felizmente, o pouso foi bem sucedido, né? Não teve dano à aeronave e nem nada. Então, era um voo de instrução normal, era o segundo voo do dia. Né? A aeronave, antes de eu ter feito o voo, ela já tinha feito um voo de navegação, indo para Colatina, que fica aqui próximo. Era um Cessna 152. 152, tá. Isso, era um 52. Né? Então, ele tinha feito o voo, né? Saiu cheio de combustível, full, 3 horas e meia, voo 2 horas, tinha uma hora e 40 mais ou menos de autonomia quando eu fui voar. Então, o meu treinamento era 1 hora de TGL no circuito, né, com o aluno. O aluno já estava próximo da fase do voo solo. Uhum. Então, eu fiz 90% do voo na última decolagem, que eu ia decolar para chamar o controle de vitória para informar que era pouso final. Né? Tava operando a cabeceira 23, aqui a cabeceira 2305, para a gente a 23, né? Ela é mais crítica, porque a gente decola e a gente tem pouca opção de escape, né? A gente decola para cima do bairro aqui, tem bastante casa, é um pouco complicado. Se você está mais alto, você consegue pousar na praia, que aqui é litoral, né? A gente está do lado da praia. Decolando da outra pista é um pouco mais tranquilo, a gente já tem mais ou menos uma área de escape à direita ali, tem uma pista, é mais fácil, né? Para piorar, era pior cabeceira. Exato. Como diz um amigo meu, é lei do Smurf. Smurf? É do Smurf, não é do Murphy, é do Smurf. Então, no meu caso, não foi uma pane completa de motor, né? Eu fiz a decolagem normal, ali no momento próximo de tirar o flap, a gente tira entre 200 e 300 pés, o motor mudou completamente o barulho, né? O som alterou bastante, e a RPM ela começou a oscilar. Foi para cair para 1.500, 1.700, ia para 2.000, né? E eu estava muito baixo, 200 pés, 300 pés, né? E dá um frio na barriga, né? A espinha gela na hora. Dá aquela corrida. A primeira coisa que eu fiz, falei com o aluno que né, os Tá comandos comigo. tá comigo, né? Cedia um pouco o nariz para ganhar um pouco. Tava em atitude de subida, né? De decolagem, né? Aí pensei em voltar, mas olhei para a esquerda, eu teria que sobrevoar o bairro todo, né? Ia ser uma coisa ia ser complicado, porque eu estava muito baixo. Para voltar, eu precisaria de tração do motor. Eu não conseguiria voltar planando. Ele ficou molinho, o avião, ou não? Ele tracionava, parava. Ele ficava oscilando. Uhum. Aí
que eu faço? Esse motor vai parar ou ele vai continuar assim, né? Então eu continuei, joguei um pouco para a esquerda e continuei, né, voando mais ou menos para frente e já indo em direção à praia. Isso tinha um helicóptero da polícia que estava sobrevoando próximo ali, já, né, no rádio falei que iria fazer um pouso, De né, emergência? na praia, um pouso de emergência na praia. Qualquer coisa o Né? pessoal já podia Já ajudar, tá né? lá, é. Tá certo, tá certo. Não, tá certo, declarou, É. né, emergência, falou, vou fazer um pouso de emergência. Uhum. Né, pedi também para usar o controle ali, durante a fone, brevemente que eu falei com ele. Né, olhei ali os magnetos, em ambos, né, tava certo, né, ciclei ali a mané de potência, não mudou nada, diminuí, aumentei, mesma coisa. Né, a princípio, o que tinha que estar estava certo. Né, prossegui, vim, né, encaixei meio na lateral e realizei o pouso na praia. Era uma areia bem fofa, ainda bem que não pilonou. Né, tava cheia de marca de pegada, o avião trepidou bastante durante a descida. Né, mantive o manche quebrado para ajudar ali inicialmente. Né, apliquei o freio e só no final que ela fez um pouquinho para frente assim, mas parou tranquilo. Né? Na areia para rápido, né? Nossa. Para muito rápido. Para rápido. Só que a areia era bem fofa, ainda bem que não, né, consegui vir ali e não pilonou. Não era, não era areia aquela areia batida. Tipo, Era batida da fofinha. água, né? Que vai entrando na água assim, ela vai batendo assim, ela é fofa, né? Não, é fofa que você anda ali que você cansa, que, né, né, nessa areia. Por sorte, né, o mar deixou a areia numa condição de ela reta, ela não estava porque a Nada, praia né? a praia que fica aqui na frente de casa, depois eu moro aqui na frente. Mas ela não é tão reta, ela é regular, então isso também ajudou, que ela deixou mais regular. Mas se não fosse regular, era a opção que eu tinha, não ia ter muita opção. Né? E consegui também fazer o pouso com o Command Pro, embora não estava muito forte, estava um vento fraco no dia. E a gente conseguiu pousar e deu tudo certo. Aí a polícia pousou no terreno ao lado, né? Foi até nós, viu que estava tudo certo e foi embora. Pois. Então, E o treinamento serviu bastante, porque se foi rápido ali, não, tem que ser para lá, porque senão aqui tem casa, aqui tem um bairro, e ou seja, eu voava bastante lá, porque o meu você treinamento, conhece esse meu local. curso foi todo lá, exatamente, PT, PC, foi tudo lá. E realmente a 23 você decola e é casa, 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 e só tem praia à sua esquerda, então é a esquerda aqui, e ele tava baixo, você falou que tava 200, 300 pés, né? Eu tava muito baixo, eu olhava para baixo assim, eu tava Nossa, mãe. colado nos telhados. Se eu tivesse mais alto, né, a 500, 600 pés já livrando, aí talvez, né, é aquela questão, né, que a gente deve debater mais para frente, né, retornar para a pista ou não. Exato. Inclusive seria esse um gancho que seria interessante. Mas porque... me diz uma coisa, o avião ficou com essa rotação baixa e variava e tal, ele deve ter dado uma amolecida, né, e tal, sei lá. Mas de cara você já tomou a decisão de fazer curva esquerda porque era o melhor do que a direita, porque tinha o bairro. Basicamente é isso, né? Mas você podia ter certeza de que chegaria na praia ali, pela tua percepção quando... No caminho, eu indo para a praia, tem uma rodovia, que é a Rodovia do Sol. Tá. Seria uma Qualquer coisa opção. você jogaria também na rodovia. Isso, e tem uma área de mato também que entre dois bairros tem uma área que não tem construção nenhuma. Então, ou chegaria na praia ou cairia na Rodovia do Sol, não seria muito legal, naquela área tem poste. E uma outra área que é tipo não é restinga, é uma mata um mato atlântica baixo. ali embaixo, né? É um mato baixo. Não seria um pouso confortável, provavelmente ia ter danos na aeronave, talvez poderia até machucar a gente, porque a parada ia ser meio brusca. Mas foi tranquilo. E afinal, qual foi o problema do motor? Esse que é o problema. No outro dia, né, à noite, colocamos o avião no caminhão, não precisou desmontar, que fica do lado do aeroclube. Né, com o pessoal do CENIP, eu dei partida no motor e funcionou normal. Tá brincando?
Não. Vai Fizemos entender. os testes, aí tiramos o carburador, tiramos o magneto, olhamos o motor e, né, aí não foi conclusivo, não descobriu o problema. Para não dizer que não tinha nada, uma vela tinha faltando metade, um pedacinho da cerâmica. Só isso. Estranho. É, esquisito, muito esquisito. E É. perder potência também, assim. É E complicado. ainda ter feito um voo anterior, né? Uhum. Tudo deu certo. A última decolagem que ia fazer, Pois é. de várias que decolar. estava tendo, né? TGL. E acabou O acontecendo isso. avião já tinha feito praticamente 3 horas de voo, né? Já estava, né? Pois é. Concluindo ali, era próximo do horário de almoço. A gente até cogitou, né, um dos problemas ser gelo no carburador, mas a temperatura aqui em Vitória geralmente é quente, mesmo que a temperatura caia muito no carburador em torno de 20 graus, não ia cair tanto a ponto de ficar negativo. Não dá. Uhum. É estranho. É estranho. Exatamente. E aí, assim, aí o acontecimento que foi um fato, foi de 200 e 300 pés. O mais indicado, né, se a gente perder o motor durante a decolagem, até aproximadamente ali uns 500 pés, né, que aí você vai ter uma energia de altura, energia potencial suficiente ali, se você perder 100% do motor, né. Então, no caso, se fosse acima dessa altitude, talvez daria para a gente realizar um retorno, né, possível, né, que é o treinamento que acaba acontecendo durante o voo de instrução, certo, Liebert? Essa questão de retorno, não necessariamente dá para fixar, por exemplo, a 500 ou 600 pés. Uma coisa que, né, tem alunos iniciais e tudo mais tem que analisar é também a condição atmosférica. Num dia que a pressão está baixa, né, tá quente, e o vento está fraco, você vai atingir 500 pés muito longe da pista. O avião não vai ter uma performance boa de subida. Mas se você colocar na sua cabeça que 500, 600 pés dá para voltar, você tem que também analisar a distância que você está. Senão, você não vai conseguir chegar. E o raio de curva também, né? A inclinação da asa também, certo? Exatamente. Porque se você fizer uma curva baixa velocidade, de voltar. Né? Eu não sei, na instrução normalmente se fala, você teve pane na decolagem. Basicamente, a regra básica é prosseguir em frente. Acontece que em frente pode não ser necessariamente uma boa, porque me parece, não sei, não tenho tanta experiência nisso, mas quase todas as situações de emergência, pane de decolagem, o cara tenta voltar, se acidenta. Né? Até porque nervoso, vai inclinar muito e tal, e aí tem a velocidade de stall que aumenta, né? Complicado. Mas tem uma pergunta aí, né? Quem que é que levantou a mão? O perfil Aviação Descomplicada, ele levantou a mão para fazer um comentário. Fala aí, esse é o Aviação Descomplicada, é o Wesley. Oi, Wesley. Pode fazer. E aí, gente, tudo bom? Bom. Tá bom. Pelo que o professor aí, Liebert, né, descreveu, né, eu trabalhei como mecânico 20 anos da minha vida, e pela conclusão da falta de um pedaço da cerâmica da vela, o que pode ter se caracterizado ali foi uma fuga de centelha, né? Então, ao invés da centelha seguir para o eletrodo da vela, ela escapava, e aquele cilindro não queimava, e aí você perde um cilindro, né? E aí, quando ele deu a partida no dia seguinte, né? Por que tudo aparentemente tinha voltado ao normal? Porque a fuga de centelha, ela se acentua quando há caloria. Então, o calor provoca resistência, e aí a centelha ela não vai para o caminho que tem que ir, ela vai escapar pelo caminho mais curto. E o caminho mais curto era esse buraco, essa falha na cerâmica, porque além de dissipador térmico, a cerâmica ela vai funcionar também como um isolante, né? Então, provavelmente aí o problema se deu na ruptura dessa vela, né? Olha que interessante isso, hein?
Olha, temos um álbum aí, muito interessante. Realmente, olha, muito bom, cara. Muito bom. Então, quando que você começa a ter uma falha elétrica? Quando tudo está muito quente. Aumentou a temperatura, aumenta a resistência. Aumentou a resistência, a centelha ela vai fugir pelo lugar mais rápido, que era a ruptura, né, na cerâmica da vela. Eu entendo que isso pode ser realmente uma das causas. Mas, Liebert, acabou que a CENIPA chegou para parte dessa conclusão que o Wesley está falando? Não. Ficou sem conclusão, sem causa. É inconclusivo. Mas foi feito. Mas a vela foi trocada, né? Ela foi trocada. Pelo amor de Deus. Pensou? Pelo amor de Deus. Podia colar também, né, Wesley? Podia pegar um pedacinho. Pode, tem. Colar, será? Deck Bond é bom pra caramba. Depois disso, todas as partes do avião foram revisadas e o avião voltou a voo. É porque não teve falha, não acabou entortando o avião, né? O pouso foi seguro, foi suave, apesar de ser na areia, certo? Sim. Então, não teve... Encheu as rodas de areia, essas coisas assim, só lavou, pronto. Eu pergunto o seguinte para os nossos alunos que estão aí do sistema de ensino: este foi um pouso de emergência no conceito de regulamento de tráfego aéreo. Nós estamos aproveitando aqui um case e podemos usar um monte de coisa. Foi um pouso de emergência ou foi um pouso forçado? Afinal, foi na areia. E qual é a diferença de um pouso forçado e um pouso de emergência? E detalhe, Liebert, foi classificado como um incidente leve, né? Não foi considerado um incidente, não foi considerado um incidente grave, né? Foi um incidente só. Ou não, foi incidente grave. Foi grave. Foi considerado incidente grave. Eu tive que refazer meu CMA, tinha feito meu CMA, tinha um mês mais ou menos, aí tive que fazer de novo. O meu e do aluno, né? Os dois perderam o CMA. O curioso perder o CMA, porque hoje, pela nova legislação, né, diz o seguinte: se você, mesmo que você declare emergência, você só tem o seu CMA suspenso ou cancelado, seja lá como preferirem chamar, né, quando há um relatório final conclusivo e se aquilo conduziu o piloto a algum tipo de lesão psicológica ou física, porque até então segue o CMA em vigor e só vai ser suspenso o CMA após a emissão do relatório final e se o CENIPA julgar a necessidade da suspensão. O caso do TAM lá, 80, eu não lembro agora o número do voo, 80 alguma coisa, que pousou em Confins, quando teve uma perda generalizada do sistema elétrico. O piloto declarou emergência, né, arregaçou com a vida do 777. O 777 pousou com 100 toneladas acima do peso máximo estrutural de pouso. E ainda assim, a tripulação seguiu com o CMA válido. Né? Então, o CENIPA entendeu que não havia necessidade do cancelamento ou suspensão do CMA e nada aconteceu. E, inclusive, com relação a isso, existe uma legislação nova com relação a essa questão. Né? Nós estávamos falando, eu estava no Rio de Janeiro, foi aquela vez que eu fui lá, Wesley. Né? Sim, na Sky Science, né? Na Sky Science. Falando justamente sobre essa questão 3 ou 4 anos do CMA, né? Porque, na verdade, muitos pilotos temem, né? Olha quanta coisa a gente está falando aqui. Ó. A gente vai voltar no negócio lá do pouso de emergência ou de forçado. Mas o CMA, muitos pilotos temem declarar emergência e tal, porque não, declarar emergência vai perder o CMA. Não necessariamente hoje. E essa questão, uma vez que foi classificado como incidente grave, né, qual a diferença, né, de um incidente e um incidente grave? Basicamente, o incidente grave ele se aproxima muito do acidente, né?
A diferença é a consequência, né? É a consequência. O acidente quebra, né? E o incidente grave, quer dizer, não acontece necessariamente uma quebra. Mas eu pergunto, Liebert, foi feito um relatório do CEMIPA? Foi, se procurar no painel CPS e colocar a matrícula da aeronave, você encontra lá. Mas foi coisa de uma página, rápida, foi muito breve. Assim, né? Foi um relatório bem rápido. De uma página, muito brevemente, só falando algumas coisas. Tem tempo que eu vi ele. Né? Mas não se aprofundou muito, não. No dia, né, foi mais ou menos meio-dia. Na parte da tarde, o pessoal do CENIPA veio do Rio. A gente já, né, eu e o aluno fomos lá conversar com a psicóloga, lá, então perguntou se dormiu bem, como que foi, perguntou, né, teve a conversa, né, aí no outro dia, né, com o pessoal que ia investigar, aí ele falou que, né, que não era para voar, que o CMA ia ser suspenso, essas coisas assim. Aí demorou uns 15, 20 dias para a ANAC mandar autorização, demora, para a gente poder fazer o CMA. Para poder fazer o CMA, o meu e do aluno. Pois é. Quando que aconteceu isso? Eu acho que foi em novembro, tem uns 3 ou 4 anos. Não estou me recordando agora a data. Foi antes da pandemia, agora não. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Tem coisa nova aí na ANAC, porque realmente esse negócio de suspensão de CMA, é lógico, pode acontecer e tal, mas não é mais daquele jeito, né? Qualquer probleminha que aconteça, um incidente qualquer, declarou emergência, suspende CMA. Já não é mais assim, Mas essa coisa que você falou, Soares, é muito importante, né, das pessoas ficarem com medo de declarar emergência. Declara, porra, a prioridade vai ser tua. É melhor tu declarar emergência e perder o CMA se tiver que perder do que tu perder a vida, porra. Exatamente. E não é mais assim. A legislação atual da ANAC não é mais assim. Inclusive, tem um vídeo, vou ver se eu consigo achar. É um vídeo da ANAC falando. Na ANAC, cara falando. No canal da ANAC tem um vídeo falando se você declarar emergência ou alguma coisa assim, você não vai perder o CMA. Não perde CMA. Aliás, isso aí, essa questão é para incentivar o cara a fazer a declaração de emergência. É uma proteção do piloto declarar a emergência, né? É uma proteção. Então, aí se o cara coloca empecilhos para o piloto declarar a emergência, então aí complica. Quer dizer, o negócio que é para ser para o bem é para o mal, né? Então, provoca negação, né? Exato, é um absurdo isso, né? Agora, é lógico, ainda que você tenha que fazer um CMA, né, que foi o teu caso, eu acho que foi muito apropriado, quer dizer, você tinha a frequência do helicóptero ali perto, já avisou. Você não sabia o que ia dar, você podia ter se quebrado lá, e aí, de repente, o cara pousou junto com você, né? Quer dizer, daí o helicóptero para o hospital, sei lá. Isso é lógico que a gente tem que pensar nisso. Deu tudo certo, você teve habilidade, fez tudo correto. Declarar emergência, declare emergência. Isso é uma proteção muito importante para o piloto. Mas só para concluir, eu falo demais, desculpa, mas... Não, mas fala aí, pô, a gente quer ouvir. É bom ouvir o Soares falando. De declaração. Afinal, isto foi um pouso forçado ou foi um pouso de emergência? E, na verdade, qual a definição de uma coisa e de outra? Bom, há uma diferença básica no conceito de regulamento entre pouso de emergência e pouso forçado. Eu costumo dizer para os alunos que é muito simples, né? É muito simples. Na verdade, o pouso forçado, eu não dou nem a definição, eu falo pouso forçado dói. O de emergência não dói. Só isso. Porque o pouso de emergência é caracterizado por você pousar num local inapropriado. Não foi o caso? Um local inapropriado, não foi numa pista. Você pousou na praia, na areia, né? E por causa de um problema, de uma emergência. Então, foi um pouso de emergência. Não quebrou nada, não entortou nada, quer dizer, o avião ficou legal, não teve problema nenhum. Isso é um pouso de emergência. Você pousa num local inapropriado. Nem doeu. O cara do helicóptero nem precisou levar você para o hospital, né? E o pouso forçado é aquele pouso que você faz
e é forçado, dói, quebra o avião, arregaça. Então, essa é a diferença entre pouso forçado e pouso de emergência. Beleza? Então, basicamente, é isso aí. Só para colaborar com... Aproveitando esse case que eu acho importante. Mas vai lá. O Bruno Eduardo quer O Bruno falar. Eduardo levantou a mão. Fala aí, Bruno. Muito legal a participação, Era isso, gente. né, Aline? Muito legal. Falar sobre isso. Boa noite, professor, Pessini, Aline, tudo bom? Libert, Wesley. Sobre essa questão do CMA, existe uma questão aí, até esclarecer com o mestre aí, porque o CMA, quando você declara emergência, ele não é suspenso quando ocorre o pouso, normal. Mas em caso, se for, não for um pouso normal, que no caso que aconteceu na praia, aí há suspensão, porque aí foge daquele requisito do pouso normal, né? Essa que é a questão da dúvida, que é muito mais conceitual do que legal. Não, então, aí é uma questão de interpretação, né? Porque o pouso dele não foi um pouso forçado, porque não quebrou o avião. Foi um pouso de emergência, mas que não teve outras consequências. Quer dizer, não estragou o avião, eles não tiveram problema, eles não se machucaram. Foi um pouso de emergência, porque foi um local inapropriado. Eu particularmente, eu não quero aqui, né? Mas eu particularmente, eu acho que neste caso não era o caso de suspensão de CMA. Não era o caso de suspensão. A não ser que o cara, ficou abalado. Você conseguiu dormir? Ficou doido, né? Mas depois que aconteceu. Foi isso. A cara do cara. O cara parece baiano, bicho. Aí, ó, ele é tranquilão, ele é tranquilão. Usei em frente de casa, na praia lá em frente de casa, numa boa. E a mãe assistiu e falou: o que você está fazendo? Chegou mais cedo. E essa tranquilidade é importante, hein? Essa tranquilidade é muito importante para durar. É lógico. Então, eu acho que não foi justificado aí. Mas é aquele que você falou, Eduardo, eu concordo. É uma coisa um pouco conceitual. O cara do CENIPA achou que devia ser feito, ok. Mas eu também. Muito tempo atrás também. Né? Foi melhor isso. Melhor isso. É por isso que essa é a primeira razão, né, das aeronaves a hélice. Quando eu estou dando aula, eu pergunto: sabe para que serve a hélice? Sei, professor. É para fazer o avião voar? Não. A hélice é para refrescar a vida do piloto, porque quando ela para, ele começa a suar. É verdade. Exatamente. Essa aí é boa. Boa. Mas isso que é importante também, só para reforçar, que a atitude dele, né, no caso do Liebert, e de outras pessoas que vieram a ter esse tipo de acidente ou incidente, ou esse fato durante a decolagem, é realmente ter aquele controle emocional, psicológico, e também por ele estar sempre revivendo aquilo e passando aquilo na mente, ter o checklist de emergência na cabeça, né? Vi e ok, já sou piloto, não preciso de ver mais, tá tudo bem, agora já sou piloto, já tenho carteira. Não, você tem que reforçar o seu conhecimento para sempre retornar com aquele conhecimento que você estava antes, porque tem sempre uma degradação, você faz o reforço do conhecimento, aí você volta a conhecer plenamente. Então, sempre tem que estar reforçando o seu conhecimento. Reciclando, mesmo que seja ali teórico ou no figurativo. Por isso temos o refreshment do professor, né, professor? Por isso que é bom reler o livro do Soares. Aproveitando o gancho do Pessini, aí, te fazer uma pergunta, pessoal. Vocês acham que quando acontece um acidente, né, com um avião monomotor e multimotor, né, que ele vem a cair, qual o modelo vocês acreditam que as pessoas morrem mais, no mono ou no multi? Essa é uma excelente pergunta. Tem uma brincadeira, o Gamito sabe disso, que ele está no mesmo grupo que eu lá. Tem uma brincadeira sobre o Seneca, né? O Seneca voa monomotor. Essa daí foi um assunto da última live, né? O Seneca voa monomotor, né? Quer dizer, essa é uma discussão que eu acho que os pilotos de Seneca os odeiam, né? Mas em tese, né? A aeronave bimotora deveria voar com um motor, né? Mas eu não sei, eu não vou entrar nessa seara, não. Mas eu acho que a aeronave bimotora, particularmente,
você tem uma dificuldade que tem que trabalhar muito, porque tem o torque do motor e tal, então o cara acho que tem que estar muito preparado uma emergência, um monomotor, por exemplo, num Seneca, se é que ele consegue voar monomotor, né? Eu creio No 1 é complicado. Eu creio que por conta da simetria de potência bimotor, até porque estatisticamente as ocorrências graves com bimotor são bem maiores. Exato. No Seneca 1 é bem complicado. Eu já fiz a experiência de reduzir o motor todo, o motor 2 todo. Só tinha eu, uma pessoa do meu lado e uma do banco de trás. Não sustenta mono. Não sustenta, Não, né? ele desce devagar. Desce devagar, exatamente. Não sustenta mono. Teve um Né? caso recente até que um piloto estava indo para Marte, ele saiu de Marte, foi ano passado isso, ele teve perda de um motor, e ele não prosseguiu, ele pousou na cabeceira contrária de Guarulhos, porque ele não quis arriscar esticar, né? Não sustenta. Lógico, é mancado. A pessoa até fez a pergunta: Wesley, Seneca sustenta mono? Falei, não sei, vamos ver. Vamos. Reduz a manete, não sustenta. Ele vai afundando devagarinho. Devagarinho, e vai afundando. E vai afundando, e tu tá ali com o motor remanescente, entre aspas, para frente, e ele vai afundando, não adianta. E leve, tá? Não tava cheio de combustível, e só tinha eu e mais 2 pessoas. Não sustenta. Porque as pessoas têm aquela vaga ideia de que você, num Seneca, por exemplo, quantos motores você tem? 2. Se tu perdeu um, quantos % que você perdeu de potência? O pessoal pensa que é 50. Não, no Seneca 1 tu perde 89%. Peraí. Entendendo? De potência. Exato. Como é isso? Explica esse negócio aí. É complicado. Essa matemática tá confusa para mim. O que acontece? O manual diz que você, com os 2 motores, você mantém, com os 2 motores, uma razão de subida de 1.600 pés por minuto. E quando você perde um motor, essa razão passa para 300 e pouco, 380, 390 pés por minuto. Então, a equivalência do percentual de potência perdida chega a 89%. Então, é por isso que não segura. Exatamente. Nos demais, eu não sei. No 3, no 4 e no 5, eu nunca tive a experiência de voar, tá? Mas no 1, o negócio é aterrador. É bem complicado mesmo. Mas aí, aproveitando, só reforçando aí, relembrando a pergunta que é muito boa do Liebert, qual que seria a resposta? Né? Porque o pessoal, tem 2 motores, então tem um sobrando ali. Então, um monomotor que vai dar mais problema, né? Mas é isso? Depende do avião. Quem é que dá mais problema? Um Seneca ou um Caravan? Depende do avião. Mas a gente do monomotor, a gente entra no grupo do avião de escola, qualquer um, particular, etc. O problema é você conseguir cair de forma controlada, né? Conseguir fazer um pouso, escolher uma área boa para pousar, conseguir planar até o local que você vai, né? Você imagina que você... O multimotor, quando você perde o motor, não é fácil você controlar. Então, geralmente, quando há problema e tem vítimas fatais, né? O multimotor ele acaba matando mais por conta de, às vezes, o pouso é descontrolado. Você não cai no ângulo certo, da forma certa, você cai praticamente, né, de cabeça para baixo, enfim. Bate então, asa. O mono, você perdeu um motor, o que você precisa fazer? Você precisa planar, né? E é mais fácil você controlar um voo planado. A administração é melhor, né? Sim, fica mais fácil. Um multimotor, o Seneca lá, ele não vai voar, ele vai descer até o local do acidente. Agora, próximo ali, se o piloto não tiver habilidade, ele vai virar de cabeça para baixo. Não tá chegando, começa a dar motor ali, dá assimetria e vira. Né? A gente tem vídeos aí na internet. E tem todo caso que também tem motor
crítico, tem por causa do torque do motor, tem o momento que o motor faz, tem o fator P, são várias coisas que é porque são 2 motores, certo? Isso é quando o cara ele tem a calma suficiente para identificar qual motor falhou, né? Exato. Exatamente. Vamos fazer Exatamente. o TR, né? Exatamente. Pois é. O Pecini, aproveitando que está numa discussão gostosa aqui, serve um café aqui, né? O pessoal não serve um café, mas nós estamos numa discussão gostosa. Quem lembra de um acidente que aconteceu no Rio de Janeiro, Wesley? Não sei se você se lembra desse acidente. Qual? O Spec DSE era um jato. Como é que foi? Ele deu. Não foi na curva, era uma nave em curva, o checador tira o motor da curva. O avião cai. Necessariamente, o avião cai se eu tirar o motor da curva, que está na curva. Não necessariamente, né? Depende da velocidade que eu estou. Depende muito da velocidade, depende do qual é a energia que você tem naquele momento, né? Exato, porque todo mundo tem essa ideia de performance. O motor de dentro, se eu tirar o motor de dentro, cai, né? Mas não necessariamente isso acontece, não é isso? Tudo depende da energia, como o Pecini falou, né? Porque, um exemplo, as pessoas têm aquela ideia de que, não, eu não posso curvar para o lado do motor ruim. Pode. Depende de quanto de energia que a aeronave tem. Santos Dumont, por exemplo. Você está decolando da 2.0 em direção ao Pão de Açúcar. Você perdeu o motor número 1, perdeu o motor esquerdo. Não, eu não vou curvar para o lado do motor 1 porque alimentaram essa ideia ilusória de que não posso curvar para o lado do motor ruim. Tu vai curvar para onde? Para a direita? Para cima dos cabos do Pão de Açúcar? Entendeu? Então, o manual da aeronave, ela diz, em caso de perda de motor, né, do motor crítico, estou falando do 37, um avião que eu tive a oportunidade de conhecer bem. Se você perder o motor crítico e estiver na V2, você pode fazer uma curva com um bank de 15 graus para cima do motor ruim. 15 graus? 15 graus. Se você tiver na V2. Se você tiver com V2 mais 15, se eu não me engano, ou V2 mais 20, você pode fazer o que eles chamam de speed turn, né? Steep turn. Uma curva de 30 graus para cima do motor ruim. Porra, 30 graus, tu tá botando todo mundo quase que de cabeça para baixo, porra. É verdade. E no motor ruim. Porque a aeronave, ela tem energia para isso. E tem um detalhe também, que é bom, você falou do 737, certo? Mas aí, se fosse um motor que fosse a hélice, aí teria aquele efeito catavento que acaba reduzindo a velocidade. Então tem essas diferenças também de tipo de motor. Então, tem essa particularidade. O ATR, por exemplo, que foi um avião que eu também já trabalhei, ele, na perda de motor, ele faz o embandeiramento automático. Que maravilha. É verdade. É rápido. Perdeu o motor, ele tem 2.750 SHP em cada motor. Só que ele decola, com tudo normal, 2.450 em cada motor. Caso haja a perda de um motor, esses 300 HPs reserva é transferido para o motor remanescente e o embandeiramento do motor ruim é automático, é rápido. E me diz uma coisa, Wesley, você que trabalhou com esse avião, no embandeiramento não perde esse efeito que o Pecini falou? Ele não tem mais aquele toque, porque se você tiver com uma angulação, com um ângulo, né, com um passo ali, ele vai ter aquele vento batendo e vai virar um catavento, então ele vai continuar girando. Não, mas um arrasto monstro, né? Exato. Não, então, mas aí está 90 graus, mas está em curva. Mas aí é o vento relativo que está interessando. Tá. Que ele vai exatamente. Eu achei que se tivesse em curva poderia haver algum efeito. Não, porque o vento relativo continua de frente. Continua de frente no relativo. Exato. Ô, gente, eu tô aprendendo pra caraca aqui, ó. Muito legal esse negócio. Muito legal. Agora, olha que interessante, né? Essa questão. Então, eu acho que a gente quebrou alguns paradigmas aqui, né?
Por exemplo, né, essa questão de fazer curva para o motor ruim, não necessária, porque você ouve isso na instrução, desde o início, né? Outra coisa, então, quer dizer, esse negócio deu emergência e tal, vai em frente, depende da situação, depende da altitude, quer dizer, são tantos as coisas que precisam ser analisadas. E é lógico, quando você está numa emergência dessa, tudo tem que sair mais ou menos num instante aí. Não que a gente vai pensar, Dr. David Goleman, né, que escreveu Inteligência Emocional, tem um estudo interessante, que foi um livro bem grande, com muitas referências de estudos científicos. Ele fala que, em situações de emergência, né, o Pechinho estava falando da questão cognitiva e tal, mas em situações de emergência, ou situações extremamente graves, você não pensa. Até porque, especialmente na aviação, é segundos ali. Você tem que tomar decisões complexas em segundos. Então, o cérebro não consegue fazer isso. Então, o que acontece? Acontece um negócio que ele chama de fluxo. O que é fluxo? Você vai fazer determinado... É o que você estava falando. Você vai fazer determinadas coisas, os seus músculos vão reagir, você vai tomar decisões, né, meio assim, sem pensar, mas você vai fazer e é acertado, desde que você tenha um background de informações, de dados, de casos que você estudou, daquilo que você experienciou, tudo aquilo vai ser útil para a tua decisão assertiva. Por isso que é muito importante um negócio como esse fórum aqui, né, que nós estamos batendo um papo e tal, e comentando em cima de um case, numa situação real, né, nós estamos comentando, então estamos vendo alguns conceitos aí. Por exemplo, eu posso sim fazer curva motor ruim, depende de uma série de coisas, depende do tipo de motor, depende da minha aeronave, eu tenho que conhecer o manual, eu tenho que ver se a aeronave tem energia, né? Muito legal. Obrigado. Levantou a mão, Jadson. Professor, com relação ao comentado, achei muito interessante também, e o senhor acabou complementando isso agora com a questão da decisão e tal. Sabendo da aeronave Seneca, né, que ela tem toda essa complicação, né, entre aspas, em voar monomotor, quando eu perco o motor. Em uma situação hipotética, dependendo muito, né, de como eu esteja voando, perdendo o motor, eu posso cogitar a ideia de cortar o outro e fazer um planeio? Tipo assim, agora eu tô mono, tenho que me virar. E corto o outro e faço o planeio, como se eu estivesse no monomotor mesmo e tivesse perdido. Eu fiquei pensando isso em relação ao que os professores falaram, né? De eu estar bimotor, mas também, se eu tiver monomotor, eu estaria como se eu tivesse sem nada, por conta desse possível defeito, né? De afundar a aeronave aos poucos, etc. Cara, esse é um assunto um pouco delicado, até porque você vai perder o único motor que você tem. Apesar de ele pode dar um problema, mas é uma pergunta, é uma provocação. Será que vale a pena a gente perder esse motor, o único motor que a gente tem? Jogar esse fora para não ter que administrar coisa ruim. Olha o que esse cara tá falando, esse cara é maluco. Em conversa assim, em grupo. Olha aí. Eu não sei se é verdade, mas, por exemplo, a pergunta que ele fez, realmente, né, me contaram que um cara decolou num Seneca, realmente perdeu um motor, tirou o outro e retornou, pousou na pista. Porque, né, ele acho que se sentiu mais confortável, dependendo da altura e tudo mais, fazer o planeio dele do que gerenciar um motor ruim e um motor bom. Exato. Agora eu tô com os dois. Porque ele também estava em baixa velocidade, né? Eu não lembro da história, tem tempo, mas eu lembro que realmente o cara cortou os dois e foi pro pouso. Certamente ele ficou com medo da assimetria, por isso que ele cortou o motor bom. Exato. É mais fácil controlar decisão difícil. Pois é, por isso que... E aí, será que vale a pena? Agora, qual motor que ele perdeu? Se ele perdeu no Seneca o direito, a assimetria ela não é tão forte. Porque a pá que desce está mais perto do eixo longitudinal da aeronave do que o do outro motor, número 2. Então, o que vai gerar o efeito torque na aeronave é o motor que tem a pá que desce mais afastada do eixo longitudinal. Se eu estiver falando besteira, por favor, Pecini, me corrija. Tá certo. Não, tá certíssimo. É esse daí mesmo, que é o problema do motor crítico. Exato.
No né? treinamento de jet no simulador no 737, por exemplo, com 18, 19 nós de vento, com algum quase de Componente cruzada, né? também na diagonal. Para o pouso, na hora que você já está ali na longa final, quando tu corta os dois motores, você desce muito mais tranquilo, muito mais do que você tem que ficar fazendo o tempo inteiro a compensação de 2, 3 graus de inclinação, ficar mexendo com o leme. Tu desce muito mais tranquilo e suave quando tu... Power off. É porque no 3.7 o motor crítico é o que você perder. Qualquer um. No 2.7 já é diferente. Olha que interessante. No 2.7, na verdade, o motor crítico não é necessariamente o motor que vai proporcionar a maior assimetria. O 2.7, por exemplo, você tem o motor 1 do lado direito, o motor 2 em cima, na cauda, e o motor 3 do lado direito, né? Qual é o motor crítico do 727? O motor número 2. Exatamente o da cauda. Em cima, por quê? É o motor que não tem sangria de nada. Então, consequentemente, é o motor que gera maior tração. Então, se você perde aquele motor ali é o motor crítico, não é nem o 1 e nem o 3. Que interessante. Olha que interessante isso. E está no manual do avião? Tá. Tá. Muito interessante isso. Muito interessante. O 2.7. O professor Fragoso aí também. Estava escutando aí, ô Fragoso? Abre o microfone. Isso aí. O microfone. Tem que abrir o microfone. Aí. 5x5, chefe. Hã? 5x5. Você viu as coisas que esses caras estão falando aqui, bicho? Eu não vi nada. Eu tô embrulhado aqui, tentando salvar um aeroporto aqui. Acabei de chegar. Beleza. Nós tivemos umas discussões muito boas aqui, né? Vamos aproveitar a pausa só para avisar que enquanto vocês estavam conversando aí, o Góis fez alguns comentários aqui no chat. Não, fala aí, Góis, por favor. Eu achei interessante, eu li aqui. Góis, se você quiser falar, pode abrir abre o microfone. O áudio, fica à vontade, cara. Ok, pessoal. Não, eu acho que assim é mais rápido do que ficar entrando e interrompendo a conversa, colocar algumas notas aí. A mais relevante que eu acho é aquela questão do evento lá de Vila Velha, se foi um pouso forçado ou um pouso de emergência. Só deixei a minha opinião aí, é uma opinião de quem não está envolvido com investigação de acidentes nem nada. Então, assim, para mim, na minha opinião, pelo fato do avião não poder continuar em voo, né, ter que pousar fora de um local apropriado, mesmo ele não tendo sido destruído, ninguém tendo sido machucado, eu acho que se configura como pouso forçado. E o pouso forçado é devido a uma emergência sempre. O contrário é que não acontece, né? Nem toda emergência vai levar a um pouso forçado. Mas é só a minha opinião. Mas me refresca esse caso de Vila Velha, eu não estou lembrado. Qual o caso de Vila Velha que você fala? O do caso do Liebert. O checador de Liebert, exatamente. Tá, de Vila Velha, esse caso aí. Não, mas veja, aí é uma questão de definição, Góis, é uma questão de definição. Então, definição não tem muita interpretação, definição é definição. O pouso forçado, toda vez que você falar, eu fiz um pouso forçado, é que quebrou. Você quebrou alguma coisa, quebrou o avião, você se machucou. É por isso que eu falei que dói, porque quebra o avião, quebra o trem de pouso. Quebrou o trem de pouso, é pouso forçado. O dele ficou liso, não aconteceu nada. Teoricamente, se trocasse a vela lá, teoricamente poderia... Há casos que o cara, por exemplo, faz um pouso de emergência. O pouso de emergência é você pousar num local inapropriado e tal. Há casos que o cara faz um pouso de emergência numa estrada, não tem nenhum problema, e se fecha a estrada e o cara decola dali mesmo. Isso é um pouso de emergência, porque não houve nenhum problema, né? Tem um vídeo na internet, não sei se vocês já viram, gente, eu não sei se aquilo é verdade, é nos Estados Unidos que acontece.
Então, o cara está filmando. Aí, o Wesley, acho que até sabe o que é. O cara está filmando ali, está indo com o carro, de repente, um avião. Vem vindo, todo mundo segura, né? É lógico. Aliás, o pouso, se você pousar na estrada, pouse na pista no mesmo sentido. Sentido dos carros, né? Mancada. Então, o avião passa por cima aqui, aí todo mundo reduz, o cara... E pousa à frente. Pousa bem no meio da pista, sai de ladinho, para. Se o cara está filmando, ele vai atrás do cara. Né? É fantástico. E para atrás do cara. O monomotor era um Cessninha. Aí o cara, na boa, né? E o cara filmando, né? Estava filmando com o carro ali. O piloto desce, na boa, assim, desce, tinha uma baixadinha. Ele vai lá embaixo e começa a fazer xixi. Quer dizer, isso aqui. Eu não sei se isso é armação, se é alguma coisa, mas beleza, volta e decola. Há um tempo aqui no Rio de Janeiro, há um tempo aqui no Rio de Janeiro, não posso precisar quanto tempo foi, um piloto em emergência, ele pousou um RV-10 na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Olha só. Pousou o RV-10. Sorte que não tinha trânsito, né? E sorte que foi na Barra, porque qualquer avião que você pousar no Rio de Janeiro que não for ali na Barra, tu vai fazer um pouso forçado, não tem jeito, porque tu vai pegar tanto buraco que tu vai quebrar o avião. Até na rua. O problema é o buraco. É verdade. Mas só para concluir, Góis, esse negócio é definição. Eu que não conhecia a definição. Isso é definição, tá na legislação, então é isso. E tem pouso de emergência, é isso, não quebra, e pouso forçado quebra. Basicamente é isso. Em função de uma emergência, é óbvio. O cara que desceu para fazer xixi não é necessariamente, não era uma emergência, né? Por isso que é recomendado levar uma garrafinha em voo mais longo, né? É recomendado levar uma garrafinha em caso de uma necessidade fisiológica, tipo né, número 1, é só fazer na garrafinha, na boa, sem problema. Se o voo for muito longo, pode fazer até o planejamento, né? Vou pousar em tal aeródromo, poder ir no banheiro, deixar os passageiros no banheiro. Isso, também. Né, de ter que parar para ir no banheiro, aconteceu comigo, né, num voo, né, na executiva, eu voo também uma aeronave. Só que o voo que eu saio daqui, vou para Barreiras, dura 4 horas de voo. É bem longe. Bastante tempo. E é um Muni ainda. Se fosse outro, ia demorar mais tempo ainda. É grande avião, né? Um bom avião, né, o Muni? É um avião antigão e um puta de um avião, né? E durante o voo, o passageiro deu vontade de precisava no banheiro, aí abriu o mapa ali rapidinho, vi algumas pistas de algumas possibilidades de pista de terra, né? Chamei o centro, falei que ia fazer um TGL, desci na pista que eu imaginei que era, olhei no Rataé, tinha, né? Só que a pista já tinha virado no mato, não tinha mais pista, só tinha mato. Caraca. Tava no Rataé? Tava no Rataé, normal lá. Né? Tava a pista lá, mas virou no mato. Era de terra a pista, o mato cresceu e largou. Aí eu fui para uma outra pista de terra, consegui fazer o pouso, o passageiro desceu, fez xixi, voltei, decolei e continuei o voo. Segue a vida. Pô, você ainda pista, né? E não na você ainda teve a sorte, né, do passageiro descer e fazer xixi. Pô, não lembro essas histórias de não, cara, porque eu já tomei um banho de mijo. Eu nunca perdi. Não posso contar aonde foi, nem o nome do cara, porque hoje o cara é um puta de um comandante respeitado pra caramba. Mas na minha instrução de PP, a gente estava fazendo um voo, né? E aí, pô, faz um voo reduzido aí. Falei, por quê? Porra, tô com vontade de urinar. Mas, porra, tu vai urinar onde, cara? Eu falei, ó, pega os frascos aí de óleo aí atrás, mas o frasco tá lacrado. Eu falei, abre o frasco, jogue o óleo fora e urine dentro da garrafa. Não, eu vou fazer xixi no dreno, devagarinho, e aí no voo reduzido a gente joga para fora. Eu falei, isso vai dar BO. Tudo bem. Aí fez o primeiro,
fez o segundo, fez o terceiro, que botava o dreno para fora com o dedo em cima, virava de cabeça para baixo, mão para trás e soltava. O vento levava tudo. No último, meu amigo, eu não sei que cargas d'água, ele tirou o dedo primeiro e virou. Quando virou, o vento trouxe aquela urina. A urina pegou nos olhos, queimava. E na cara, e na camisa, todo urinado. E ele rindo, eu falei, porra, bicho, que papelão. Esse cara sacaneou. Eu cheguei na escola fedendo a mendigo, cara. Nossa. Eu tava com cheiro de mendigo. Tratamento de pele. Peeling. Tratamento de peeling, né? Porra, que coisa horrorosa. Urina fede muito, rapaz. A gente é estragado por dentro. Agora tu imagina você num Paulistinha, primeira vez que você faz navegação com um instrutor, de repente você tem uma pane de instrutor, mas não sabia que era pane de instrutor. Ele vira, corta o motor pagando pane. Onde você vai descer? Não tinha nada, só morrinho, gado, cerca. Pô, cara, sacanagem, né? Caraca. Ó, tá vendo aquele morrinho ali, ó? O cara já conhecia, ó. Tá vendo aquele morrinho ali, ó? Dá para pousar. Cara, parecia o Pão de Açúcar. De Paulistinha, ali mesmo, vamos embora. Tocou, parou, né? Porque ladeira acima, né? Paulistinha. Aí o maldito não me desce, abre a porta, não me desce, que ele queria fazer xixi lá também. Caraca. Puta que Porra, cara. O cara pagou Não, pano. e como é que fez? Decolou como? Hã? Decolou como depois? Ah, ladeira abaixo depois, né? Puta que la vida, bicho. Paulistinha, cara, eu já pousei ele em 22 metros, com vento de través lá em Itu. Hotel Papá November. Ó, Cara, É um aviãozinho interessante, né? Agora tu imagina o Paulistinha com aquele motorzinho 180, que é o do... ia fazer a festa. Eu voei no 65 HP. Era o capeta, né? Eu já peguei navegação, lembrava sempre do Soares, que eu estava numa navegação, todos os meus tempos calculados dava o dobro. Eu estava com vento de proa de 40 milhas, ele estava 80, e tudo dava o dobro. É mais se dobrasse, ele ficava parado no ar. Na volta, eu parecia um gato, né? Porque na volta veio com vento de cauda, eu ia perdendo as referências. Puta, já passou, pô, já passou. Paulistinha é maravilhoso, né? Gente, eu vou contar o meu primeiro voo, a história do meu primeiro voo, que tem tudo a ver com essa aula aqui. Quem conheceu o seu Martinho, um negão azul, mas um cara gente boa, um cara que mais tinha horas de Paulistinha no Brasil. Alguém conheceu? Esse cara, lembra dele, esse cara, seu Martinho? Já deve estar com Deus, um cara maravilhoso. Minha primeira hora de voo foi com o seu Martinho. Já foi ele também, Praia instrutor Grande. do Santos Dumont, não foi? Ele foi checador de IFR do Santos Dumont, não foi? Seu Martinho, um cara com uma experiência monstruosa e uma pessoa extremamente humilde, maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. E aí, não conhecia ele, nem sabia que ele era tudo isso e tal, né? Aí foi fazer instrução com ele e tal. Ele perguntou: eu sou controlador de voo. Você é controlador? Poxa, que bom, não sei o quê e tal, blá, blá, blá. Então, vamos decolar, né, e tal, vamos decolar. Aí você na frente não sabia nem nada, né, e tal. Não, pode decolar, faz isso aqui e tal, decolou e tal, não sei o quê. E aí, rapaz, meu primeiro voo da minha vida, né? Aí decolamos e aquela Praia Grande, né? Praia Grande, domingo, assim de gente. Um monte de farofeiro na praia, assim, gente, fervilhando aquilo. Aí decolamos e tal, achando tudo lindo e tal, né? De repente, né, a gente saiu um pouquinho assim e eu achei que tinha alguma coisa estranha, né, no motor. Mudou o barulho do motor. E aí ele falou, não, deixa aqui, peraí. E ele... Eu falei, caraca, o que está acontecendo? Eu falei, não se preocupe, está tudo bem, está tudo legal, não tem problema. Mas faz uma curvinha à direita. Eu fui sem nenhuma habilidade, né? Fazer assim, não, é bem devagarinho. Então a gente decolou e fez curva direita para a praia.
E o avião não estava lá essas coisas. Eu vi que ele não subia muito, né? E ele ia atacando o motor, né? E tal, e o cara, assim, tranquilo, sem maiores problemas. Aí eu percebi que devia ter algum problema, porque o avião não subia, né? O avião não subia. Aí eu falei, caraca. E aí em vez de subir, ele começou a descer, né? Começou a descer. E aí a gente começou a ficar com o Paulistinha na altura das barracas, cara. Eu falei, deu merda. E aí, sabe o que acontece? O povo, tinha gente pra cacete na praia, na frente do avião, assim, lento pra caraca, e abrindo um mar de gente, assim, né? As pessoas. Era mulher gritando, carregando criança, gente caindo. Eu falei, meu Deus do céu! Eu sei que dali a pouco deu uma inflada nele, né? Não, e o avião deu uma inflada, né? Aí ele falou, curva à direita, pequena inclinação. A gente girou. Cara, ele me dando instrução nesta merda. Nó. Aí, mas eu já sabia que tinha merda, né? Já comecei a ficar nervoso pra caraca, né? Aí o avião deu uma infladinha e tal, não sei o quê. E aí a gente já está por cima dos prédios ali, voltando para a pista. E a pista está aqui, né? Nós estamos vindo aqui. E aí, mas ainda é um motor bem, não muito confiável. Ele falou, olha, nós vamos ter que pousar, né? Porque vamos ter que trocar o avião. Eu falei, calma, que ótimo, né? Que vai trocar. E aí, de repente, cara, nós estamos na vertical aqui. Pum! Parou completo. Parou o motor. Mas só que a gente estava aqui, ó. A pista estava embaixo. Ele falou, não se preocupe, está tudo bem. Eu falei, puta merda, não tem como girar, cara. Eu tinha noção, não dava para ir para as cabeceiras, né? Porque a gente estava relativamente baixo ainda, né? E sob controle. Atravessado. O que esse cara me faz, bicho? Por Deus do céu. Ele baixa o nariz aqui, mas nós não estávamos muito alto. Ele vem aqui, gira, e a gente pousa atravessado na pista. E sem nenhuma, só na energia ali, e paramos em frente ao hangar, com o motor completamente parado. E acredite o que foi, por isso que eu perguntei o que foi, né, o Liebert? Sabe qual foi o problema? Limalha de ferro no motor. Limalha travou o motor, meu amigo. Nossa. Agora, qual é a minha sorte? É que eu estava com o cara mais experiente de Paulistinha. Era bom. Esse voo, muito. E não era a data dele nem a sua. Não era. Isso é importante também. Aí ele falou assim, então, vamos pegar outro avião? Eu falei, então vamos. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem, vamos embora. Muito legal, muito legal. Foi uma experiência fantástica também. Aline, eu tô me ligando agora, que são 19h22, meu Deus. Exato. Que pena aqui. Eu tava só esperando você terminar a linha de raciocínio aí. Pessoal, vocês gostaram do nosso encontro exclusivo aí? Olha, muito legal. Foi bom. Eu vou mandar um link aqui para vocês, vou mandar também no grupo por e-mail, que é para vocês responderem o que vocês acharam do horário, da live, vocês querem, não, prefiro que seja gravada, prefiro que seja um vídeo, para a gente cada vez mais ir fazendo conteúdo personalizado para vocês aqui da comunidade e também do sistema de ensino, tá? E aí vocês respondem lá. Inclusive, se vocês... eu vi aqui que bastante gente... Vocês estão rindo porque eu levantei para abrir a porta? O cachorrinho. Ele sabe abrir, mas ele arranha, então eu vou abrir. E aí, o que acontece? Vou deixar o link, vocês respondem. Inclusive, se algum de vocês... queria muito trazer esse tema, sabe? Por exemplo, o Pessini, ele conhece o Liebert e a gente conversou sobre a live. Mas se algum de vocês tem alguma história, algum estudo de caso, ou queria participar de algum encontro de vocês, seja aqui para o pessoal da comunidade, seja no nosso canal, responda esse formulário falando, eu tenho essa história, queria fazer com o Soares, queria fazer com o Iremar, que é um assunto legal, ou até com o Pessini, manda para a gente. Meteorologia tem uns assuntos muito legais. A gente agenda esse papo, sabe? Para vocês também trazerem os casos de vocês, experiências e agregar um com o outro. Eu sei que vocês têm bastante coisa para falar e a gente quer ouvir vocês também, tá bom?
Eu vou só Vamos mudar. fazer uma live igual a corrida de Le Mans, 24 horas. Fazer uma live de... Rapaz, se pegar os caras certos, isso tá Não, vocês não assunto ficam, pra não. caramba. Porque uma coisa vai linkando com outra e vai surgir. meu piloto junto, meu filho, vai dar 100 meses. Conversa. Olha que eu A gente crio, pode hein? pensar, então, ô, Soares, vamos pensar então no Guinness, cara. O quê? A live mais longa. É verdade. Piloto junto, cara. É verdade. O Fragoso também é um contador de história, tem muita experiência, né? Tanto do lado de instrução, como também a experiência de ensaios em voo, né, o Fragoso? Que participou e tal. O Fragoso está fazendo um estudo muito interessante para um curso, né, do Air France 441, não é isso? Eu publiquei agora o livro, né? Do Air France 441. Olha que interessante. Aline, olha aí. Na realidade, ele foi o resultado de um estudo de... se for contar em linha reta aí, foram uns 4 anos, né? Mas eu demorei para publicar em função de esperar as decisões judiciais. Né? Eu já esperava que as decisões judiciais fossem dar no que deram, né? E eu normalmente, quando acontece um acidente aeronáutico de grande porte, principalmente quando tem dúvidas sobre o que aconteceu, eu gosto de colecionar muitos materiais do momento, né? E eu não leio o relatório, até falei para você, né, no nosso encontro, não leio o relatório enquanto eu não faço a leitura do Flight Data Recorder, porque uma das minhas atividades na Embraer foi justamente a leitura dos Flight Data Recorders de aviões de ensaio. Então, eu transcodificava os traços de voo, fazia o cross-check com o comportamento do avião e a ação do piloto, transcodificava isso em gráficos, e isso se transformava nos relatórios de Flight Test Analysis e, posteriormente, no Flight Test Results, que é o que vai para a certificação, né? Do avião. Então, quando cai um avião, não pode cair na minha mão o Flight Data Recorder, senão eu te falo o que aconteceu. E eu fiquei em cima dele uns 2 anos, mais ou menos, à medida que que veio, né? Porque só veio depois de 2 anos que eles localizaram, mas eu já tinha catalogado muito material antes, mas quando chegaram o Flight Data Recorders, dali para frente foram 3 anos estudando o Flight Data Recorder, né? Como a gente faz na investigação de acidente aeronáutico, né? Para quem não sabe, eu sou investigador também pelo CENIPA e NTSB, e você faz a investigação do momento do impacto para trás, né? Como se fosse uma filmagem de trás. Vai voltar para trás, né? Quer dizer, exato, voltar para trás. Ver o que foi levando aquilo ali. Isso, até você descobre nesse caminho qual foi o ponto de não retorno, e você descobre qual foi o primeiro ponto de perturbação do voo reto nivelado. E a história que o Flight Data Recorder conta não é a história que o relatório no final conta. Ih, Fragoso. Pois é, que na verdade as pessoas... essa live, isso aí vai dar... Isso dá uma live legal, porque assim... Posso? É assim, você quando lê um relatório de acidente, principalmente os pilotos, aliás, é uma coisa que eu, como piloto, eu fico bravo com os pilotos, porque eles leem os relatórios assim, tá vendo? O imbecil errou. Isso é um absurdo. Só que você não se coloca no lugar do cara, sentado ali. O filme do Rio Hudson, ele é fantástico, porque ele destaca esse ponto, né? Você sentado ali. Às vezes existem armadilhas tecnológicas, e principalmente de lógica de alguns sistemas, que você só vai dar conta quando você já está na armadilha. E aí você olha, aponta para o cara e fala, tá vendo? Faltou treinamento. Cara, vamos lá. Treinamento é uma coisa que é fornecida pelo operador, que é definida pelo fabricante, com base no safety assessment, naquilo que ele achar que não vai acontecer, ou que é extremamente raro, ele não manda o operador treinar. E você não vai ter treinamento. Não, você não tinha treinamento. Não. Toda essa cadeia anterior não deu treinamento para o cara. Isso. Agora, você chega no final, põe o dedo na cara do cara e fala, você errou, é que o cara não está vivo para se defender, né?
E foi esse o grande ponto, porque quando eu comecei a olhar o Flight Data Recorder, que surgiu antes de vir o relatório, né, ele já estava bombando em tudo que era lugar, eu percebi que não batia com o que o relatório falava. Foi aí que eu falei, não, peraí, vamos sentar aqui, um Airbus 330, última palavra em tecnologia, automação, diz a Airbus que as aeronaves não estolam, né? Dela não estola, tem envelope de proteção para cá, proteção para lá. Vamos ver isso direitinho, né? E foi aí a minha brincadeira. Eu comecei como uma brincadeira de experimentar a leitura do Flight Data Recorder e as coisas não batiam. O momento em que afirmavam o comando dos pilotos não batia com aquilo que eu via no Flight Data Recorder. O comportamento do avião não era coerente com aquele comando que se dizia o cara ter feito, né? Eu comecei a brincar com isso, até que eu consegui desenhar o acidente inteiro. Aí eu tinha 3 opções. Fazer o doutorado em automação de sistemas, que é uma meta minha ainda, e usar esse material para o doutorado. Agora eu já não posso usar, porque agora virou livro, né? A segunda seria botar isso no ar, né, de qualquer jeito, como um artigo científico, alguma coisa, e a terceira opção era fazer o livro, né? Quando saiu essa última decisão de isentar Airbus e Air France, aí eu falei, é agora. Você está arrumando encrenca com gente grande, hein? Tô. Ou me convida para trabalhar ou me mata, entendeu? Eu acho que a segunda opção... Eu tenho bastante testemunha. Essa questão... Pode arrumar um puto emprego também. Essa questão o problema é o suicídio, né? Não pretende se suicidar também. Isso é bem claro. Essa questão que o Fragoso aí comentou, eu tenho assim... Tem gente que me chama de maluco. Às vezes com razão, às vezes sem razão. Com razão, eu diria. Mas eu tenho duras críticas, né, a fazer a esses processos investigativos pelo seguinte: a primeira grande mentira que é dita na aviação. Não, o processo investigativo não procura culpado. Porra nenhuma, mentira. A primeira coisa a fazer é apontar o dedo. E a segunda, ninguém me tira da cabeça, ainda ninguém conseguiu me convencer de que o que aconteceu no Air France 447 foi uma falha generalizada do equipamento e a Airbus não quis assumir o BO, porque já tinha a iminência de um lançamento de uma outra aeronave, já tinha cerca de 200 pedidos antes da aeronave ser lançada, e se a Airbus declara de que ela era culpada, de que houve uma falha generalizada, imagina quanto de receita o fabricante perde assumindo a culpa de uma falha do seu próprio equipamento. A gente vê pelo NTSB. O que o NTSB quis fazer? A primeira coisa, empurrar a jaca para cima do Sully. O cara dizendo que não tinha tração, não tinha sim. Não tinha. Tinha tração sim. A culpa é sua. Aí depois aquela rapariga do inferno, com a cara mais lavada do mundo, vira: ai, nós detectamos que tinha falha nas blades. Porra, tu acha que o cara senta ali para contar mentira, porra? Numa situação de emergência daquela? Ou seja, não tem nada para fazer, tá fazendo o quê? Tá de boa? Porra, vamos tomar um banho de rio? Entendeu? Nossa, então, o que eu acabei fazendo foi contar segundo a segundo. Você está na proa certa. Você está na proa certa, tá? Mas eu consegui contar segundo a segundo como isso foi acontecendo no Air France. De ponta a ponta. Ou seja, a culpa é sempre do cadáver, porque o cadáver não volta. É lógico. Você quer ver outra bacana? Eu tive um episódio no 170, quando ele fez o primeiro voo para o exterior para fazer exibição, né, em feiras. Quando ele voltou, ele teve um pouso um pouquinho complicado lá em Brasília.
E quando aconteceu o 3054, eu peguei também o Fly Data Recorder dele. Ele é outro episódio que não é o excesso de automação. Eu não sou contra a automação. Eu sou contra a automação sem o devido controle de segurança e sou contra as sucessivas inovações tecnológicas sem você fazer uma correta análise de falha integrada, em falhas múltiplas. Porque é tudo bonito quando você tem um sistema separado do outro, cada um analisando os seus bugs e alguns analisando as suas interferências. Mas quando você tem uma falha conjugada, não é qualquer engenheiro que avalia, não é qualquer sistema simples de se justificar uma combinação de fatores. E se você automatiza muito, e você tira a sensibilidade do cara para pouso, ou sensibilidade do cara para o install, porque hoje é tudo célula de força, não tem nada físico. Você, quando puxa um manche no Airbus, você não está sentindo uma força real, você sente uma força artificial. Então, você não está pilotando um avião, você está pilotando um joystick, você está sentindo células de força artificiais que até a página 2, enquanto tudo está bonito e funcional, você consegue voar. Mas bastou a coisa fugir da condição de contorno que foi especificado no projeto, aí, meu amigo, a coisa funciona assim, a aeronave joga o peteca para o colo do cara, e seja o que Deus quiser. Se o cara der sorte, escapou. Não deu, meu amigo. Esquece. Bom, basta ver o primeiro piloto, chefe dos pilotos da Airbus, maior número de horas de voo da Airbus, o cara atravessar a pista e entrar nas árvores, ali já era um sinal. Foi naquela feira, né? Isso. Foi naquela feira, nas primeiras exibições, né? Aquilo ali já foi um sinalzinho dizendo o seguinte, fique esperto com esse negócio de automação. Essa coisa de congelamento de tubo de pitot, isso para mim foi uma grande cortina de fumaça. Esquece. Isso foi cortina de fumaça. O cara, para encontrar água em estado líquido a 38 mil pés, é uma raridade isso. Você precisa de um nível de pureza de água de 100%. O que você não vai encontrar se tiver que congelar, vai congelar na subida. E outra coisa... Você quer mais? Como é que você me explica que uma aeronave de 203 toneladas, 205 toneladas no momento da perturbação, é arremessada para cima de 0 pés por minuto para 7 mil pés por minuto? Que vento é esse? E encontra temperaturas mais baixas em cima, e em menos de 40 segundos, o sistema que congelou voltou a funcionar. Eita. Exato. Peraí, que troço é esse que congela, descongela? Para, que eu quero descer. Vamos olhar no Fly Data Recorder, que é uma coisa, um exercício que eu convido a todo mundo fazer. Tá? Olhe o Fly Data Recorder, esquece o relatório, leia lá. O cara está dizendo que o piloto puxou. Ok. Vamos ver o ponto. Quando? Que ponto que foi? Que segundo foi que ele puxou? A aeronave subiu, ele baixou o nariz. Não, o piloto tinha que ter baixado o nariz. Ele baixou? Baixou. A aeronave desceu quando ele baixou? Não. Então, peraí, vamos conversar. Né? Porra, assim, o tubo de pitot, ele fica em torno de 85 a 90 graus. Não, mas o que tinha lá em cima era nitrogênio, velho, para congelar. Como é que você congela um corpo com água? Um corpo que está a 90 graus. Você vê que a temperatura que o tubo de pitot fica é tão alta, chega perto de uma aeronave, essas aeronaves comerciais, você vai ver que o aço do tubo do pitot é azulado. Se você ele é azulado. Você deixa o vital lá. Exato, é azulado. Você segurar um tubo de pitot e o cara ligar, tu vai largar o couro da mão ali. Ele chega a ser azulado de tanto que aquece o carbono daquele aço. Então, todos os trabalhos que foram feitos, eles têm uma premissa errônea, que é justamente essa. Todos os livros, todos os trabalhos partem da premissa que foi congelamento. Dali para frente, todo mundo tenta explicar a imbecilidade de 3 seres humanos com 11 mil horas de voo, 7 mil horas de voo, 4 mil horas de voo, que todo mundo é uma barata tonta, é sério mesmo?
É por isso que eu falo que é cortina de fumaça, né? Ou seja, eu preciso focar num ponto para esconder o outro. E você observa que o problema que teve nesse voo lá de demonstração e um outro problema que teve num voo que os pilotos estavam fazendo a entrega da aeronave para uma outra empresa, não lembro agora, foram 2 casos praticamente idênticos, que a aeronave travou no ângulo de ataque e ela não voltou por nada. Os 2 casos foram catastróficos. Isso aí. Agora, vamos pensar em termos de projeto, uma matemática muito simples. Uma falha simples não pode levar a um evento catastrófico. Exatamente. Isso é uma lei máxima no projeto. Exatamente. Resumindo, congelar pode derrubar um avião desse tipo? Não. Então, meu amigo, teu projeto tá uma merda. É simples assim. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma live Fragoso. Dedicado aí. Sem data, sem horário, porque isso dá pano para manga, gente. Dá pano para manga. E eu acho que tem muito aprendizado aí, né? Muito importante, né? Não, mas você quer ver uma coisa, Soares? Uma coisa bacana só para encerrar. Eu encontrei uns comandantes, inclusive comandante de Airbus, instrutor de 330, e o cara virou e falou assim, não, porque os caras não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque estavam dando dual command. Dual command. Beleza. Vai procurar no Flight Data Recorder em que momento o cara está dando dual command. Essa aeronave, ela sofreu 2 stalls. E ninguém fala isso. Ela teve um stall de baixa. Quando ela foi recuperar, o babaca do piloto seguiu o protocolo. O babaca do protocolo. E quando ele seguiu o babaca do protocolo, ele entrou no stall, deep stall. Durante o deep stall, que já não tem mais o que fazer com o Airbus 330, aí eles deram dual command. Por quê? Porque, meu amigo, o avião não está respondendo para nada. Está caindo. Deu tudo errado, né? Minuto. Tá? Não tem como você tirar um Airbus 330 de um deep stall. E aí, a não ser que você desse uma de louco. No meu livro eu te falo o que pode fazer para tirar, mas tem que dar uma de louco, entendeu? E aí o cara pega e dá dual, claro que deu dual command, e o cara tá mexendo. Eu ia falar uma expressão, mas esquece. Tá mexendo aquela porcaria. O outro pegou o joystick e foi mexer também para ver o que está acontecendo. Pô, o avião não responde. É lógico que não responde. O cara está caindo chapado. E outra, tá? Eu vou deixar aqui um parênteses. Avião caindo em espiral, ele não está com alguma coisa de estabilização longitudinal. Tá? Normalmente, quando você perde leme, perde estabilizador vertical... E não sei, coincidentemente, acho que é um dos maiores componentes que foi encontrado longe, foi o leme. A cauda inteira. Mas será que tem uma fratura estrutural e os caras estão escondendo isso também? Porque assim, se você perde isso, você perde o yaw damper. Se você perde o yaw damper, você perde a capacidade de controlabilidade. Portanto, se torna irreversível. Então você tira... Se você tem imprevisibilidade do que aconteceu com irreversibilidade, você tira a culpabilidade. Certo? Então, acho que a Aline levantou a mão aí. Aline, boa noite. Valeu, obrigado. Obrigada, viu, pela colaboração. Obrigada por todo mundo, na verdade, pelo tempo, pela colaboração. Igual eu falei, responde o formulário se vocês quiserem participar de alguma live. A gente tem já alguns convidados em vista, mas a gente sempre prioriza o que o próprio público quer assistir. Então, se vocês tiverem algum tema para trazer como convidado, ou também tiver algumas ideias de conteúdo, manda para a gente. Aline, põe na relação aí, é óbvio que esse assunto do Fragoso aí, isso dá pano para manga para cacete. Vamos fazer uma live para a gente falar sobre isso. Sem tempo, né? A gente dá uma olhada. Não pode,
Soares, vai dar spoiler, não pode, cara. Aline, se você puder, joga esse link lá no grupo do WhatsApp. Eu vou jogar Que na aí fica... comunidade e vou mandar para vocês. Manda na por e-mail, comunidade, tá? isso. O formulário para vocês. Beleza. Obrigada Tá pelo bom. tempo de vocês, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado Boa aí, noite. Fragoso, obrigado. Soares, se você Valeu, obrigado, Vamos, Juliette. mestre. Juízo aí. Mas, Pessini, pessoal, Soares, brigadão, hein? Valeu, falou, Wesley. Tchau, tchau. Tá. Gente, passamos, estouramos, mas acho que valeu a pena. O bate-papo é muito interessante. Eu acho que tem um aprendizado muito bacana. Eu acho que o grande objetivo é esse. É num ambiente descontraído a gente possa discutir coisas sérias e aprender. Tá? Valeu muito, gostei, adorei. Eu estava ultra cansado, gravei o dia inteiro, mas caraca, foi muito legal. Amei. Um beijo para todos. Falou. Outro, fica com Deus, amigo. Tchau, tchau. Falou, Pessini. Obrigado. Obrigado, Fragoso. Grande É. abraço. Valeu. Poxa, que legal, hein? Muito legal. Gostou, né? Só que a gente passou do horário. Não, eu sei. Pessini já precisava ter saído, tadinho, e ficou. Então, assim, principal ponto, cumpriu o horário. Mas, enfim, acabou. O Fragoso ele fala bastante, né? Então. E ele sempre entra no final. O que a gente tem que fazer? Acabou. Porque toda vez que ele entra, a gente vai ficando até mais tarde. Pode reparar, toda live que o Fragoso tá, a gente não termina no horário. Só que ele entrou 10 minutos para acabar, entendeu? Aí a próxima ele tem que aprender a entrar no horário. Senão a gente fica aqui até as 8 porque ele não entrou, entendeu? Não, mas vamos fazer uma live com ele, que eu acho que esse assunto dele é muito interessante. Pode Não, reunir muito gente, legal, fazer uma live aberta, porque é um assunto muito interessante, polêmico, e ele fez um estudo muito E interessante. aí, sobre gente, isso. como foi? Foi legal, o pessoal Legal. interagiu Então, bastante. caraca, nossa, a live Foi teve a mais live que o interação. pessoal mais interagiu. O tema do Pessini Quantas foi muito pessoas? bom. A gente teve constante 13 pessoas. 13? Só que, por exemplo, 4 pessoas ligaram a câmera, teve comentário de várias pessoas que não estavam falando, não estavam Que bom. ligadas. Não, tava Então, preocupada a de não ter ninguém. Não, mas Exato. foi bom. Aí a gente só demorou para terminar porque o Fragoso entrou logo no final. E aí ele começou a falar, e aí o pessoal começou Não, o de pessoal já certa estava forma eu fui culpado disso, porque eu acabei falando que era interessante, estava muito bacana, que a gente estava aprendendo, inclusive, né? sim. Aí eu Não, mas eu acho falei ótimo. do estudo dele, aí ferrou. Exato. E me fala uma coisa, gente de sistema de ensino Ele já também lançou um ou só livro, a viu? comunidade? Eu sei. Então, eu perguntei para 2 pessoas logo no começo, as 2 falaram que eram do sistema de ensino. E o restante não respondeu, só que eu falei do formulário, eles falaram para enviar no grupo também, eu já vou enviar e vou enviar e-mail para eles. Mas até então, eu mandei durante a aula o formulário, mas ninguém respondeu, porque eles estavam aqui engajados. Ah, tá, mas teve gente do sistema de ensino, então. Teve. Ah, que bom. Inclusive, os 2 que falaram que era o sistema de ensino era quem estavam falando aqui. Ah, que bom. Foi ótimo ter É assim, a gravado. gente tem que fazer, gente, é assim, tudo que a gente começa, o volume é baixo, é a constância que vai trazendo. Vocês vão ver, a do mês que vem vai ser maior, a do outro vai ser maior, e é assim que a gente vai indo, pessoal do sistema de ensino, né? Mas tem que ir fazendo. Que bom, e o Pessini, gostou? O Pessini gostou, ele falou que ele precisava, perguntei para ele, porque ele precisou sair, que ele tinha outro compromisso. O Liebert também trouxe o caso dele, então foi bem legal. O Pessini fala que não gosta, mas ele desenrola bem, ele é bem comunicativo. No final. Ele é ótimo, ele é maravilhoso. Sim. Tá. Deu tudo Você vai certo. fazer alguma coisa? Não, só isso. Aí, Soares, depois a gente fala sobre trazer o Fragoso, porque eu não quero chamar ele agora, porque ele vai achar que a gente vai chamar só porque ele bombou. Vamos esperar a poeira baixar e a gente chama ele. Porque ele já é uma pessoa muito assim, daqui a pouco ele acha que ele é o dono de tudo e não cala mais a boca, entendeu? Ele tem que aprender que ele é convidado, mesmo quando ele tá na live, entendeu? Porque ele não deixava nem você falar. E você tava querendo complementar o negócio dele, ele falava em cima. Então vamos chamar, mas ele gosta de falar. O problema dele é que ele gosta de falar. Programa próximo YouTube com ele. Tá, vou ver aqui. Tá bom? Tá bom. No meu cronograma. Tchau, Soares. Bom descanso. Tchau. Obrigada, Aline. Valeu.